Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao programa Networker. E hoje, você que está preocupado e quer saber como adequar o seu marketing digital à Lei Geral de Proteção de Dados, nós trouxemos uma convidada especial, a Flávia Valentim, especialista, sócia-diretora da Vínculo. Não sai daí não. É isso aí, com mais uma entrevista Networker, hoje com mais um super tema relacionado à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados no Marketing Digital, com ela, nossa entrevistada, a Flávia Valentim, especialista nessa área. Eu tenho certeza aí dará uma aula para nós. Flávia, bem-vinda ao programa Networker. É um prazer recebê-la aqui em mais uma entrevista e eu pediria que você se apresentasse para o nosso público com um pouquinho mais de detalhes, por favor. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Agradeço a todos que estão nos assistindo também. Eu tenho formação em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Tenho uma pós-graduação em marketing e um mestrado em desenvolvimento regional. E eu fiz o mestrado porque eu queria entrar para a área acadêmica. Sempre tive esse sonho. Minha mãe foi professora, minha irmã foi professora, minha tia. E realmente eu pude lecionar por 2 anos consecutivos, dei aula em graduação, pós-graduação. E a Vínculo está comigo aí desde 2007, né? Eu estudei, trabalhei em algumas agências, trabalhei como profissional de marketing responsável por uma house e depois abri a empresa. Certo, olha aí, apenas na Vínculo já 13 anos aí, praticamente 14 anos de experiência, né? Atuando aí nessa área, então eu tenho certeza que aqui nós traremos hoje muitas informações para você. Flávia, esse tema que nós estamos abordando hoje aqui no Networker é referente à Lei Geral de Proteção de Dados, a tal LGPD, que se falou durante tantos anos, na questão da estruturação, vai passar a valer, não vai, e agora mais recentemente realmente com as sanções, com as penalizações das empresas. Você mesma, né? Nós estávamos conversando aqui hoje nos bastidores antes da entrevista e nós estávamos discutindo justamente isso, que ela acaba abrangendo aí todas as áreas, desde a recepção até os fornecedores, financeiro, área de TI principalmente, área de marketing, ou seja, abrange todas as áreas. Mas no programa de hoje aqui, nós trataremos exclusivamente os aspectos referentes, né, à LGPD, ao marketing digital, que é a especialidade aqui da nossa convidada. E eu gostaria, acho justo, iniciar pedindo que você defina, né, explica um pouquinho para o público que está acompanhando o nosso programa, o que para que serve o marketing digital, antes de entrarmos nos aspectos da lei. Legal. Bom, marketing digital é nada mais, nada menos do que fazer marketing nos meios digitais. Então, usar das estratégias de marketing no digital. Hoje a gente sabe que as redes sociais é um grande caminho para a gente chegar até pessoas. O site é um grande caminho. O Google é responsável por 98% das buscas existentes. Então, por isso que a gente, quando fala buscador, já nem fala outros nomes, né? Fala Google. E são estratégias, basicamente, com esses 2 caminhos que a gente toma. Um das redes sociais e outro do Google. Isso de maneira bem resumida, tá? Ok. E como o marketing digital ele é afetado com essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que nós tanto falamos de algum tempo para cá, principalmente nos últimos 2 ou 3 meses aí, acredito que tenha ficado ainda mais falada, né? Sim. Como que impacta a LGPD no marketing digital? A gente vem se preparando já há bastante tempo, estudando tudo que tem que ser implementado nos processos dos clientes. Quando a gente fala, por exemplo, do mundo digital, website, então, se você tem o site institucional e tem o e-commerce. O que a gente tem implantado no site, por exemplo, institucional, é um pop-up, onde o usuário, ao acessar o seu site, ele tem que aceitar a política de privacidade da empresa e os termos de uso, que são 2 documentos, que geralmente são nos fornecidos por um advogado da empresa. E nós implementamos isso no site do cliente, que fica amarrado ao pop-up. Então, você como usuário acessou o meu site,
você vai aparecer para você um pop-up para você aceitar ou todos os termos, ou detalhadamente ele abre os termos também. E tem os documentos ali para o usuário poder analisar, né? Certo. Supondo que ele não aceite, ele pode navegar da mesma forma. Mas se ele quiser, se ele está antenado com aquele assunto, se ele aceitar, ele vai receber avisos, notificações pelo algoritmo do Google, que vai apontar para ele que estão falando desse assunto, né? E quando a gente fala do e-commerce, é ainda mais complexo, porque o e-commerce, ele trata realmente dos dados da pessoa. Quando a pessoa faz a compra, já estão deixando de usar aquele cadastro no e-commerce antes de fazer a compra, né? Você só faz um cadastro mínimo quando você já está no carrinho de compras quase finalizando. Mas, mesmo assim, existem os dados pessoais e existem dados que a gente chama de dados mínimos ou sensíveis. E quando você aceita o cookie, nós instalamos um pixel nos sites, todos os sites que trabalham com estratégia de marketing precisam ter esse pixel. E quando o usuário aceita o cookie, ele está dando permissão para o pixel fazer uma varredura das características dele. E isso não é divulgado aleatoriamente, mas quando alguma empresa vai pagar para o Google para fazer uma campanha, aí sim esses dados são utilizados. Isso aí no mundo do Google, tá? No mundo dos sites, fora as redes sociais. Ok. É realmente aí uma aula, ou seja, esse impacto ele vem principalmente nas ferramentas de website, comércio eletrônico, outros canais, outras plataformas que eventualmente esse cliente ele trabalhe com acesso, com visitas. Eu entendi bem. Nós hoje temos aí a clientela que acaba acessando o site de uma loja, de uma empresa qualquer, por exemplo. Só o fato dela estar navegando, logicamente que hoje já existem esses mecanismos, né, de coleta de hábito, de o que ele está olhando, o que ele gosta e tudo. É disso que nós estamos falando. Exatamente. E agora, então, existe essa preocupação, essa obrigatoriedade de se coletar uma autorização que se faz dessa forma que você explicou, é isso? Exatamente. É importante a gente voltar um pouquinho e relembrar quando nós fizemos o nosso perfil no Facebook ou quando nós criamos um cadastro no Google para a gente ter um usuário, para a gente ter acesso a Gmail, a YouTube e todas as ferramentas que o Google disponibiliza, nós entregamos os nossos dados e nós aceitamos isso, porque são contas gratuitas, mas você troca seus dados por essa conta gratuita e você permite que aquele aplicativo, software, ele use seus dados em benefício de outras empresas que queiram chegar até você. Mas nunca divulgando exatamente quem você é, e sim as suas características. Então, agora falando do mundo aí das redes sociais ou até mesmo dos aplicativos, hoje quando você baixa um aplicativo, você tem que aceitar que ele também utilize. A gente às vezes faz as coisas de maneira tão robotizada que não percebe lá, permitir. O aplicativo instala e só vem um pop-up, permitir. Você só vai clicando no permitir. Por quê? Porque você sabe, se você não permitir, você não vai conseguir usar o aplicativo, né? E isso é válido, isso é legal. Se eu não aceitar algo, a empresa do aplicativo também não é obrigada a me fornecer aquilo, tá certo? Tá certo, porque ela está te dando uma ferramenta gratuita, concorda? Sim. Então, ela está fazendo uma troca. Agora, quem paga a conta, né, disso tudo? As empresas que querem chegar, por exemplo, você tem o seu estilo, sua característica, seus hábitos, suas preferências, hábitos de consumo, lógico, suas preferências, enfim. Se alguma empresa quer chegar e atingir o seu perfil, o seu estilo de pessoa, é possível desenvolver uma campanha paga dentro das redes sociais para que o algoritmo busque especificamente esse tipo de público. Então, como que esse milagre acontece, né? Esse milagre acontece porque você lá atrás permitiu. Só que antes isso não estava em evidência. Então, as pessoas permitiam, mas nem se tocavam no tão grandioso mundo que elas estariam se inserindo, né? Eu entendi, tá perfeito. É realmente uma verdadeira aula aqui com a nossa especialista, a Flávia Valentim, né, em marketing digital, LGPD. São várias preocupações. Você que é empresário, empreendedor, não importa o porte da empresa, essa seria uma pergunta que eu tenho para você, Flávia.
tem aí tamanho, não tem, todo mundo tem que se preocupar com isso, tá certo? Então aqui nós estamos falando de marketing digital especificamente, mas o empresário, o empreendedor, o profissional autônomo, o microempresário, empresas de pequeno, médio e grande porte, áreas de marketing em geral, todos têm que olhar para essas adequações, elas são obrigatórias. Sim, elas são obrigatórias, elas são sujeitas, né, a multas devido a ter pessoas que façam reclamações, né? E a gente orienta os clientes, nossos clientes, desde os pequenos clientes, como você falou, profissionais liberais, MEI, até as indústrias. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu fui numa farmácia esses dias e a atendente me perguntou, você quer desconto? Você tem CPF cadastrado, né? Assim, eu passei meu CPF, recebi na mesma hora um SMS no meu celular para eu permitir. Porque senão ela não pode mais fazer essa gestão sem eu permitir. A mesma coisa, um cliente, por exemplo, de varejo, uma adega de bebidas. Ela faz uma gestão de dados dos clientes dela. Os clientes dela estão cadastrados no sistema e ela vende por delivery. Esse sistema, essa gestão, ela tem que passar, o cliente dela tem que passar a permitir a utilização. Então, por isso, vai impactar desde o pequeno até o grande. O que a gente até aconselha? Nos e-mails que você envia, na assinatura de e-mail, já ter lá uma cláusula que diz que a sua empresa já está adequada, ter um corpo jurídico para alteração de contrato com empresas, com colaboradores, tem uma amplitude muito grande, realmente, essa lei. Ok. Flávia, você passou aí bastante essa visão, no caso, vocês Vínculo como uma fornecedora, né? Vocês atendendo ali N clientes, no caso, dando aí várias dicas, no caso de como um empresário, profissional de marketing tem que pensar e se preparar para estar aderente aí à LGPD. E eu te pergunto o seguinte, você como fornecedora, a lei também acaba te afetando de alguma forma? Porque muitas empresas, principalmente as maiores, que acabam tendo aí um corpo jurídico para orientar, né? Nesse ponto elas são são beneficiadas, porque elas têm condição de ter ali um time jurídico para passar essa orientação. Você como fornecedora, na Vínculo, você também foi cobrada, você também teve que se adequar para continuar sendo fornecedora desses clientes, por exemplo. Fala um pouquinho dessa experiência para nós. Falo sim. Eu fui cobrada, sim, realmente. O último contrato que nós assinamos, inclusive, para assinatura, nós tínhamos que ter. Nós já tínhamos, no entanto, que estamos até implantando para diversos clientes. E o que impactou? A mudança da tratativa dos dados, a mudança da responsabilidade dos colaboradores. É necessário você aplicar um aditivo contratual com os seus clientes vigentes. Um aditivo, como eu falei, com os colaboradores, eles assumindo a responsabilidade. E para a gente impacta bastante na questão da estratégia de uso dos dados do cliente, né, nas estratégias de marketing digital, que eu posso explicar mais a fundo, se for o caso. Legal, legal. Pode sim, claro. Eu vou pedir então, agora nós faremos uma pequena pausa para chamar o nosso painel da Dica Network de hoje e na sequência eu convido você novamente aí para complementar essa questão então das estratégias do marketing digital, que será bastante importante. Hoje o nosso painel Dica Network é com ele, nosso colunista especialista, o Fábio Oliveira, que trará aí um tema relacionado a essa entrevista de hoje aqui com a Flávia Valentim. Fábio, qual é a dica de hoje? Manda aí. Obrigado, Ronaldo. E sobre a dica de hoje, a gente tem falado muito de LGPD, mas até antes do LGPD, eu como jornalista, eu dou uma dica para você aqui nesse Networker. É muito importante você certificar a fonte da informação que você está coletando a notícia, algo que você vai divulgar da sua empresa ou do mercado em geral. Nunca atribua informações como suas, sempre cite a informação e, mais importante do que isso, você acaba fortalecendo o seu elo de credibilidade com o seu ouvinte ou seu telespectador, seja num podcast, numa live, num programa de TV, sempre divulgue a fonte da sua informação, não é mesmo, Ronaldo?
Legal, bacana, nosso colunista especialista, o Fábio Oliveira, aí uma super dica. Eu tenho certeza que agregou bastante aí para todos que estão nos acompanhando nesse programa Network de hoje. E voltando aqui com a nossa entrevistada de hoje, a Flávia Valentim, especialista em marketing digital. Estávamos falando aí antes do painel da dica sobre N aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados sobre o marketing digital. E agora eu quero te perguntar algo relacionado à estratégia. Você entrou um pouquinho aí, né? Vamos falar um pouco mais então a respeito dessa estratégia, o que você recomenda pensando no marketing digital e trazendo já, claro, essas preocupações da Lei Geral de Proteção de Dados. Por gentileza. Legal. Eu vou fazer uma explicação um pouco mais ampla, primeiro para entender o estilo da estratégia e onde realmente a LGPD se aplica. Quando a gente fala de toda a estratégia digital ali nas redes sociais, as postagens orgânicas, elas não impactam diretamente. Mas quando a empresa já começa a investir em impulsionamento, isso impacta aí diretamente, porque o tráfego pago, o tráfego que chega, é o anúncio que você faz chegar até aquela pessoa daquele tipo de característica, né? Então, existe uma estratégia que eu acredito que todo mundo já passou por ela, mas não sabe como ela se chama. É o inbound marketing. Alguma vez na rede social você já esteve navegando e viu, por exemplo, um e-book ou uma planilha que te interessou e para você baixar aquela planilha ou baixar aquele e-book você teve que clicar ali, preencher os seus dados numa landing page e aí você conseguiu baixar? Sim. Isso é a estratégia de inbound marketing. Você troca um conteúdo rico pelos dados da pessoa, que a gente chama de lead, né? No marketing digital chamamos de lead. Então, muitas vezes a landing page, ela tem ali nome, celular, e-mail, cargo profissional, empresa que trabalha, quantos funcionários a empresa tem, naquele formulário da landing page. Você está entregando os seus dados para a empresa. E depois disso, a empresa ela vai trabalhar com os seus dados. Por quê? Nós usamos um sistema de automação de marketing. Você começa a receber e-mails dessa empresa. Por quê? Porque você deixou os seus dados. Então, nós estamos manipulando aquele banco de dados. E nós chamamos de fluxo de nutrição, o que você vai começar a receber por e-mail. Por quê? É uma construção de conteúdo o fluxo de nutrição. Você não vai receber e-mails isolados, você recebe e-mails te condicionando para um relacionamento com essa empresa até você ter interesse de comprar dessa empresa. Por quê? Isso é um processo que faz parte do funil de vendas. Aí a gente tem a tratativa do lead quente, do lead morno e do lead frio. Se você for um lead quente, provavelmente você pode se interessar por aquele assunto e já comprar o produto. Mas se você for um lead morno, você vai ter que ser trabalhado. E se for frio, vai ter que ser mais trabalhado ainda. Eu, por exemplo, namorei uma empresa de consultoria por 2 anos. E fui recebendo, baixei o e-book, baixei planilha, fui recebendo e-mails da empresa, e-mail escrito, artigo, vídeo, podcast, e fui me relacionando até eu decidir que realmente aquela era a empresa que tinha autoridade suficiente para que eu comprasse dela. Então, toda essa tratativa, ela tem que ter o consentimento. E por aí a gente vê o tamanho da estratégia que está compilada em tudo isso que eu falei e onde você tem que tomar cuidado com toda essa gestão. E esse consentimento que você mencionou, hoje, com a LGPD, ele é obrigatório. Antes não era obrigatório? Era e não era, né? A partir de uma denúncia, o que era a forma como era tratado os dados antes, você mandava ali no final do corpo do e-mail, se você quiser se descadastrar, clique aqui. E aquilo ali já te isentava de qualquer tipo de penalidade, né? Hoje não. Hoje, para você mandar um e-mail para a pessoa, por exemplo, se você baixou um e-book de um cliente nosso, o primeiro e-mail que você vai receber é um termo de uso da LGPD, mostrando para você que essa empresa está adequada e que ela não vai vender os seus dados, que ela não vai dar os seus dados para ninguém, né? É um atestado. É um atestado, exatamente. E se ela quiser se descadastrar, ela já se descadastra na hora. Porém, a empresa que é a detentora do seu perfil nesse momento, ela precisa guardar esse relatório.
ela precisa ter o relatório que ela disparou esse primeiro e-mail para você sobre a LGPD, porque isso é a proteção dela. Perfeito, ou seja, ela tem que ter aí as evidências para comprovar, né, se necessário, perante até a justiça e evitar aí, de repente, uma multa, uma penalização. Sim. Eu estou entendendo aí que a equipe de marketing da empresa, uma consultoria, uma agência especializada, como a própria Vínculo, ou um departamento de marketing da empresa, de mãos dadas ali com uma área de TI, com uma área de compliance, uma área administrativa, uma área jurídica muito importante, ela vai pegar e vai fazer as adequações. Cada área vai fazer a sua adequação e o marketing não é diferente, mas todos realmente aí unidos, né, de mãos dadas dentro das suas especialidades, para que você, empreendedor, empresário em geral, não corra o risco. Porque imagina, se você não cumprir algum dos procedimentos que a Flávia destacou bem aqui para nós hoje, você está sujeito aí a levar uma multa altíssima, não é assim, Flávia? Sim. Com Legal. certeza. Não, ok. E eu gostaria então de fazer mais uma pergunta aqui para você agora com relação ao orçamento. Como é que você vê, você especialista, esse movimento no mercado de empresas, não importa o tamanho, se realmente estão buscando a consultoria especializada, a agência especializada para se adequarem? Você nota essa preocupação já de forma satisfatória ou ainda está um pouco devendo? Como é que você vê isso? Eu posso falar com a ideia daquilo que nós estamos executando, né? E quando a gente fala de clientes, por exemplo, que têm estratégias digitais mais avançadas, como esse exemplo que eu citei de inbound, tipo de, por exemplo, concessionárias, empresas de investimentos, grandes empresas de varejo, que já fazem a manipulação desses dados de uma forma mais estratégica, foram as primeiras que se preocuparam com isso. E eu vi que nesse nicho a adesão foi muito alta. Porém, as médias e pequenas empresas, porque nós atendemos desde o pequeno até o grande, as médias e pequenas não sentiram realmente o impacto que isso pode proporcionar no negócio delas e não estão muito atentas a isso. Então, isso para mim, eu posso te dizer que as médias e pequenas, eu sinto que é um interesse ainda muito baixo. Certo, das micro, pequenas, as médias também aí está com interesse baixo. As grandes é que estão realmente aí com uma preocupação talvez em um nível mais satisfatório. Sim. Isso é preocupante, né, Flávia? Porque realmente, considerando aí a possibilidade de multa, penalização, se você for considerar uma empresa, um microempresário, né, uma microempresa que já tem um site no ar, sim, e o site acaba se tornando aí um fator determinante de cuidado nesse sentido da LGPD, uma multa para uma empresa grande talvez tenha um peso diferente de uma multa para uma empresa pequena. Ou seja, muitas vezes o profissional ele não está correndo atrás, e aqui eu emendo outra pergunta para você, eu gostaria de ouvi-la, né? A sua visão sobre isso. Você acredita que nesses casos que a demanda ainda não está satisfatória, isso é uma questão de economia na cabeça do empreendedor, do empresário, ou você acredita que ainda seja um pouco de falta de conhecimento? Eu acredito que falta de conhecimento, porque tudo que impacta diretamente a sua empresa, você precisa proporcionar uma forma de realizar, né? Eu acredito que a questão financeira é algo que você pode avaliar diversos tipos de fornecedores, negociar, mas tem que ser implementado, até mesmo para você ter o respaldo de não sofrer por outro lado. Né? Então, certo, essa é a minha visão como empresária também. Certo. E esse investimento para um microempresário, para um empresário de uma empresa de pequeno porte, médio ou grande porte, uma equipe de marketing que ele tenha, esse investimento não é tão grandioso assim? Não, não é não. É algo bem realista, bem tranquilo de se fazer. Certo. E no caso vocês priorizam, claro, como especialistas, vocês priorizam o atendimento, a adequação daqueles canais que estão em evidência e depois vem, no caso, ajustando toda a questão do marketing da empresa, deixando aderente com o seu planejamento estratégico, é mais ou menos assim que funciona? Sim, mais ou menos assim. Vai variar muito, por exemplo, daquilo que o empresário deseja ou até mesmo da estratégia que ele utiliza. Se ele tem um site, como eu disse lá no início, a gente tem que implantar um pop-up e ter uma política de privacidade e os termos de uso. Isso é imprescindível, isso é o básico do básico. Aí, se ele faz estratégias de tráfego pago, através das redes sociais, aí
existem criação de landing pages, né? Existe termos que você precisa enviar por e-mail para o cliente do seu cliente aceitar. Aí sim, como você mesmo mencionou, você vai mergulhando mais a fundo, né, nas estratégias e nas implementações que precisam ser realizadas. Perfeito, perfeito. Olha só, um monte aí de procedimentos, né, várias informações. É por isso que nós sempre falamos aqui no Networker, se você não tem um profissional especialista na sua empresa, consulte um especialista, contrate uma consultoria, uma agência especializada, assim como a da nossa convidada aqui da Flávia, que você não vai ficar na mão. Flávia, caminhando para a reta final do nosso programa de hoje, da nossa entrevista, nenhum convidado sai daqui, eu te avisei, sem uma dica aí, uma dica de ouro, uma cerejinha. Eu sei que você já deu uma aula para nós aqui hoje, mas eu gostaria de pedir então a sua dica do Networker. A minha dica é que os empresários procurem saber a respeito da LGPD. Tem muito curso que está sendo vendido na internet sobre LGPD? Tem. Mas tem muito conteúdo já gratuito na internet. Tem muito vídeo no YouTube. Então, procure se informar, né, sobre a lei, para que o empresário tenha um conhecimento e possa, daí sim, conversar com um advogado, conversar com um profissional de marketing, de TI, de RH, de atendimento, enfim, para que o empresário possa implementar isso com tranquilidade dentro da sua empresa e não correr riscos. Muito bom. Flávia, nós do Network e toda a produção TV Osasco agradecemos a sua participação. Eu que agradeço imensamente o convite. Legal, bacana. Para você que nos acompanha, vejam lá no nosso canal do YouTube os últimos programas aqui do Networker. Temos lá uma série com 4 ou 5 programas relacionados a marketing. Trouxemos nesse período desde o planejamento estratégico, passando pela estratégia do podcast com o Fábio Oliveira. Hoje aqui falando do marketing digital, da LGPD com a especialista Flávia Valentim. E também falamos de comunicação empresarial, no caso das relações públicas, essa evolução. Ou seja, tem bastante conteúdo de marketing para você que é empreendedor e empresário acompanhar. E tudo gratuito para você, tá legal? Muito obrigado aí por sua participação, pela audiência. Um grande abraço para nossa equipe de produção aqui da TV Osasco, lá o Ralf, o Rafa, a Priscila Biela, jornalista, diretora de pautas do Núcleo Networker, a toda a TV Osasco. Até o próximo programa. Sintam-se abraçados.